Olá! No programa Destaque desta semana vamos conversar sobre o livro Wanda Sidou, Guerreira da Liberdade, com o professor universitário, advogado e escritor Ari Otton Sidou. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Professor, o senhor é autor de livro, fale sobre ele. Bom, antes de mais nada eu quero agradecer a homenagem e a lembrança de me convidarem aqui para falar sobre o livro da minha irmã, que eu escrevi sobre a minha irmã, doutora Wanda Sidou, com o título Wanda Sidou, Guerreira da Liberdade. Este livro, antes de mais nada, quem era Wanda Sidou? Wanda Sidou era uma advogada militante que na década de 60 e 70, ela dedicou toda a sua vida, todo o seu talento, toda a sua inteligência, não só em favor dos menos aquinhoados, para os quais ela dava sua orientação jurídica, sem receber nenhuma remuneração, e também se dedicou na defesa dos presos políticos. Ela, juntamente com Pádua Barroso e Jean de Porto, formava um trio daqueles advogados que, naquela época da ditadura, tinham a coragem, a fibra de enfrentar a truculência da época, defendendo os presos políticos, e na tribuna, ela, juntamente com seus colegas advogados, Pádua Barroso e Jurandir Porto, denunciava as torturas, denunciava os maus tratos daquela época em que os nossos presos políticos estavam sendo submetidos. Como foi que surgiu a ideia do senhor escrever o livro? Bom, eu fui procurado primeiramente pelos meus familiares, pelas pessoas, meus irmãos, meus sobrinhos, que diziam que davam a mim a responsabilidade de escrever este livro como uma espécie para resgatar a memória daquela que tanto se dedicou na luta pela liberdade. Então, eu procurei na época, e como na sua morte, há 15 anos, eu recebi dela, aliás, após sua morte, eu fiquei com todo o seu acervo bibliográfico e documental, eu procurei me abebeirar daquilo e mergulhar na essência do trabalho daquela heroína. Então, eu resolvi escrever este livro. E este livro tem uma característica toda especial, porquanto é um livro histórico. Por quê? Porque na primeira parte, em que eu abro o livro com a sua biografia, e a primeira página deste livro, eu tirei de um belíssimo depoimento de Cid Carvalho, que diz: os novos advogados devem conhecer a trajetória de pessoas assim, a fim de que a difícil arte, que é a nossa, nunca se deixe manipular pela fraqueza ou pela covardia. Cid Saboia Carvalho. Então, eu iniciei com a biografia da Wanda. E nessa biografia eu procurei inserir alguns artigos que foram publicados na época do seu falecimento, há 15 anos. Artigos que foram, inclusive, reportagens sobre ela no dia seguinte de sua morte, publicada aqui na nossa imprensa. Na segunda parte do livro, eu coloco o álbum de família, em que aparece a Wanda desde criança, adolescente, como formada em Direito, juntamente com a nossa família, com a minha mãe, com todos os irmãos e cunhados. Depois eu faço um depoimento. Eu colhi depoimento de umas 30 personalidades que com ela conviveram, que com ela trabalharam, integraram o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, pessoas que foram defendidas por ela, pessoas que naquela época buscavam sua ajuda, sua orientação. Então eu busquei de uma maneira bem eclética o depoimento de todos eles. Eu iniciei esse depoimento com o cardeal Aloysio Loscheider, que ainda vivo, eu tive a oportunidade de com ele conversar,
e ele deu o seu belíssimo depoimento verbal a respeito da Wanda, e eu perguntei a ele: Dom Aloysio, o senhor poderia botar isso por escrito para eu publicar neste livro? Aí ele me mandou o depoimento que eu transcrevo. Depois eu faço aqui uma relação em ordem alfabética, porque não existe ninguém melhor ou mais importante ou menos importante. Então aqui nós temos depoimentos belíssimos, como de Arthur Eduardo Benevides, Blanchard Girão, de saudosa memória. Blanchard também fez um artigo belíssimo, ainda vivo. Ele fez um artigo sobre uma estátua para Wanda. Esse artigo é antológico e eu transcrevo aqui neste livro. Então, Benedito Bezerril, Calvino Pereira da Silva, que com ela trabalhou na ordem, esteve lá na ordem dos advogados, Carlos Roberto Martins Rodrigues, Cid Carvalho, Cláudio Pereira, Consuelo Lins, Francisco Alto Filho, Zé Genuíno, hoje deputado federal por São Paulo, Zé Alberto Rola, Juarez Leitão, Jurandir Porto, Maria Luísa Fontinelli, ex-prefeita de Fortaleza, Itelvina Marli Góes Sampaio, Luiz Cruz de Vasconcelos, Moema Santiago, Mônica Barroso, Mário Albuquerque, Nildes Alencar Lima, Pádua Barroso, Papito de Oliveira, Rosa da Fonseca, Renê Barreira, Tarcísio Leitão e Valdemar Menezes. São pessoas, muitos destes foram defendidos pela Wanda, como Genuíno, como Moema Santiago, como Maria Luísa Fontinelli, Rosa da Fonseca, Alto Filho, que teve também uma participação, ele, embora sendo cliente do Pádua Barroso, mas também teve uma participação também junto à Wanda. Então, estas pessoas, estas personagens, também ilustraram e enriqueceram muito este livro.